Fala pessoal, esse é um vídeo um pouco simples, mas que eu tenho certeza que se você assistiu o que é análise técnica, provavelmente você está se perguntando o que eu vou fazer para entender um gráfico, que é a ferramenta que a gente utiliza para fazer as análises e entender qual é o melhor momento para a gente comprar ou vender. E eu tô aqui para facilitar tudo isso para vocês, já que muita gente já tem até aquele pé atrás, né? Já fala, putz, gráfico, não vou entender. Eu vou te provar hoje que é possível entender o gráfico e quais são os tipos de gráficos que a gente utiliza nas nossas análises. Para isso, eu preciso abrir a tela para que vocês acompanhem meu raciocínio. Vamos lá? Bom, vamos começar então imaginando que nós temos uma loja. Essa loja vende produtos ou serviços, seja lá o que for, e aí eu vou comparar como foi os primeiros 5 dias dessa minha loja. Então, se eu tive lucro, se eu tive prejuízo, e tudo isso partindo do princípio que eu tenho R$0 na conta, beleza? Então vamos lá, eu vou traçar uma linha aqui e eu vou colocar dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Na verdade, essa linha tem que ser maior. Errei. Então, dia 1, nós vamos anotar qual foi o nosso valor. Dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e assim por diante. E eu vou colocar os valores, né? Preciso saber quais são os valores que eu recebi. Então, eu vou começar aqui, sei lá, com R$10, por exemplo. Jesus amado, vamos melhorar esses R$10 aqui, que senão parece 100, né? Então, eu vou colocar aqui R$10, R$15, R$20. Desconsiderem a letra, que é muito difícil. E eu vou colocar aqui como último R$25, tá? Ave Maria. Acho que dá para entender, né, galera? Vamos tocar assim mesmo? Vamos pensar, então, que dia 1 eu comecei tendo um cliente que chegou na minha loja. Então, no decorrer do dia, eu tive um lucro com esse cliente de R$10. Então, no final do dia, eu peguei ali o caixa da minha empresa e eu tinha R$10. Pronto, fechei o dia, R$10 é o que eu tenho na minha conta. No dia 2, eu tive um pouquinho mais de cliente e fechei o dia com R$15. No dia 3, tive mais um cliente e fechei o dia com R$20. Aí no dia 4 chegou conta, eu tinha que pagar ali uma conta, então acabou caindo um pouquinho o meu lucro, dos R$20 voltei para os R$15 anteriores. E no dia 5, que eu acho que a galera recebeu, eu vendi um monte, meu saldo eu fechei o dia com R$25. Se eu traçar uma linha linkando todos esses pontos, o que eu consigo perceber? Que eu tive um capital crescendo até dia 3, no dia 4 teve uma quedinha e no dia 5 eu tive uma alta. Pronto, galera, acabou a aula de hoje. Isso é um gráfico. Olha que simples. Só que presta atenção, o que eu falei para vocês? Que isso aqui era como eu fechei o dia. Tá vendo essa linha que linka como foi os meus dias? Isso é o que chamamos de gráfico de linhas. Então, ele me mostra como foi o fechamento daquele dia, daquela semana, daquele mês, dos últimos 5 minutos, dos últimos 10 minutos, o tempo gráfico que você quiser. Ou seja, quando eu falo, qual o tempo gráfico que você utiliza, é isso que eu estou dizendo. Pode ser o fechamento do dia, pode ser os 5 minutos, pode ser 10 minutos, pode ser 15, pode ser 1 minuto se você quiser. Pode ser a semana, se você quiser. Você determina de acordo com o seu operacional qual o tempo gráfico que você vai utilizar. E ele simplesmente vai me mostrar qual foi o preço em que eu tive um comprador, um vendedor no último negócio do dia. Então, para as ações, eu sei que o horário é das 10 da manhã às 6 da tarde. Se eu tenho um gráfico que no dia 1 essa ação fechou nos R$10, quer dizer que o último negócio do dia 1, ou seja, o último comprador e o último vendedor que fechou um negócio ali, foi nos R$10. O equilíbrio do preço foi nesse ponto. E no dia 2, 15, no dia 3, 20 e assim por diante. Isso de acordo com a oferta e a demanda, ou seja, os compradores e os vendedores. Se
se tem mais comprador, o preço tende a subir mais. Se tem mais vendedor, o preço tende a pesar, a cair mais. Então, tudo vai depender de como estão os interesses para aquele determinado ativo. E tudo isso a gente consegue ver pelo fechamento daquele período que você determinou, seja no dia, semana, minutos, como a gente falou. Legal? Fácil? Pronto, está explicado o gráfico de linhas. Se nós formos ver isso no gráfico, como que funcionaria, seria mais ou menos assim. Ou seja, tá vendo essa linha toda que a gente tem aqui? Mostra o fechamento de cada dia. Por quê? Porque eu estou no gráfico diário, ou seja, ele me mostra qual foi o preço de fechamento de um dia. Ou seja, nesse gráfico aqui eu consigo ver que foi R$ 92,50 o último fechamento desse ativo. Legal? Legal. Mas o que isso muda, Pã? Muda que a gente consegue analisar se tem mais comprador ou mais vendedor num prazo maior. Então, aqui na minha tela, o que eu tenho? Eu tenho que esse ativo começou a ser operado. Começou a ser operado não, né? O que está na tela é a data, ou seja, novembro de 2020, outubro de 2020, até março de 2021. E o preço de negociação desse ativo. Ou seja, esse ativo, em outubro de 2020, custava ali em torno de R$30. E hoje ele custa em torno de 92. Isso quer dizer que tivemos uma valorização, mais compradores nesse ativo. Mas teve quedas. Ele caiu aqui, ele caiu aqui, ele caiu bastante aqui, ele caiu aqui. Mas vocês concordam comigo que mesmo com essas quedas, ele continuou a subir? É como se fosse naquele desenhinho de uma conta que eu tive que pagar e sair um pouquinho do meu caixa. No final, eu comecei com 0 e fechei com 25. É a mesma coisa com as ações. Quando a gente escuta que teve valorização de, 50%, não quer dizer que subiu em linha reta 50%. Quer dizer que entre as movimentações de alta e de baixa, a valorização foi de 50% do preço em que estava. Simples assim, facinho, né? Legal, então o gráfico de linhas a gente já entendeu. Mas a gente sabe que não é esse o gráfico que a gente vê na minha tela, por exemplo, se você me acompanha. O que a gente vê são os gráficos de candles. E por que a gente utiliza gráfico de candles? Porque a gente sabe que o horário de negociação dos ativos não é somente o último negócio do dia. Nós temos negócios desde o primeiro minuto do pregão. Então, para mini índice, mini dólar, desde as 9 horas da manhã já tem um comprador e um vendedor que está formando preço. Para as ações, 10 e 1 já tem um comprador e um vendedor que está tendo negociação. E temos negociação de minuto a minuto, segundo a segundo, até o fechamento. Ou seja, eu consigo saber como que eu comecei o dia, se eu gastei, se eu recebi mais e como que eu fechei o dia. Então, por exemplo, vamos supor aquele exemplo da loja que eu comecei meu dia com 0 no caixa. Aí veio um cliente. Foi para R$5 aqui, ele comprou alguma coisa e eu ganhei R$5. Só que esse cliente, eu tive que pagar um cafezinho para ele. Então, eu acabei voltando para 50 centavos, vamos dizer aí que eu gastei 50 centavos. Então, caiu mais um pouquinho. E aí veio mais um cliente e comprou mais alguma coisa. Só que eu também tive gastos. Eu tive que comprar almoço, fechar, pagar meu funcionário, enfim, qualquer custo que eu tive durante o dia com a minha loja. E aí sim eu acabei fechando nos R$10. Ou seja, o que eu estou dizendo é que eu comecei o dia no 0, que eu tive negociações durante o dia, que eu cheguei, por exemplo, até R$10,50, R$15, se não lembro o que eu tinha falado, só que com os meus gastos eu acabei fechando o dia nos R$10. O que isso quer dizer, então? Quer dizer que da abertura do dia, do meu primeiro cliente até o fechamento daquele dia, eu tive de 0 a R$10. Baita lucro, né? Se a gente for comparar. Mas é um exemplo fictício aqui. E o que a gente consegue ver aqui na minha tela? Um candle. Então, eu tenho a abertura, o fechamento e a máxima. Que simples, né?
É que nesse exemplo aqui não dava para eu falar que a gente ficou negativo. Mas vamos supor que, né, aqui eu esteja comparando, né, que seja R$1 que eu comecei o dia e que eu tive que gastar e foi para 50 centavos, aí sim eu vou ter aqui a mínima do dia também. Ou seja, eu tive a mínima, a abertura, o fechamento e a máxima do dia. É a mesma coisa que eu consigo ver nesse gráfico aqui. Como nós estamos falando de um gráfico diário, cada barrinha dessa significa um dia de negociação. Então, se a gente for olhar esse último dia aqui, o que eu consigo ver? Consigo ver que o ativo abriu nessa região, teve muito vendedor, muito vendedor, muito vendedor, chegou a ter a sua mínima traçada nessa região aqui. Aí entrou muito comprador depois disso, muito comprador, foi até aqui em cima e no final, no fechamento, o último negócio do dia foi nos 92,50. Ou seja, a gente consegue perceber que teve briga entre compradores e vendedores. Os vendedores tentaram, os compradores tentaram e no final fechou ali com lucrinho, né? Por quê? Porque a abertura foi nos 91,40 e o fechamento nos 92,50. Então, no balanço do dia, nós tivemos mais compradores do que vendedores. E essa barrona aqui? Essa barrona já é o contrário. Por quê? Porque a abertura foi aqui em cima e o fechamento aqui embaixo. Ou seja, quem ganhou essa briga aqui? Os vendedores mostrando força na venda. Os compradores não conseguiram ganhar. Então, começou o dia lá nos 95 e encerrou o dia aproximadamente ali nos R$88. Ou seja, desvalorizou esse papel nesse dia. Até aqui, eu espero que tenha ficado claro do porquê que a gente usa os candles. Parece coisa de outro mundo. Só que se a gente aprender pelo menos esse conceito de compradores e vendedores, de quem está mostrando força, a gente consegue analisar num contexto geral se é hora de comprar, se é hora de vender ou se é hora de fazer nada. Tudo de acordo com quem está ganhando, os compradores ou os vendedores. E isso tudo o gráfico de candles me mostra. E pode ser em qualquer tempo gráfico, como eu falei anteriormente. Então aqui eu estou falando de um dia, mas se eu quiser saber como foi o último ano desse papel, é só eu digitar um ano. Tá aqui o resultado de um ano, ou seja, cada barrinha dessa significa um ano de negociação, desde o primeiro dia útil do ano até o último dia útil do ano, ou nesse caso aqui, informação ainda, porque a gente está no meio do ano. Se eu quiser ver o último 5 minutos, eu consigo também. É só colocar 5 minutos. Cada barrinha dessa significa 5 minutos de negociação. Ou seja, como foi a abertura, máxima, mínima e fechamento daqueles últimos 5 minutos. E do último 1 minuto? Eu também consigo, é só colocar 1 minuto na plataforma. Tá lá. No último minuto de negociação, o ativo estava nos 92,50 e fechou no 91,95. Legal, né? Facinho de entender agora? Não se preocupem por enquanto sobre os padrões de candles, que isso é assunto para próximas aulas. Por enquanto, eu só quero que vocês me digam aqui nos comentários se vocês conseguiram entender o conceito dos gráficos, o porquê que a gente utiliza o gráfico de candles e não o gráfico de linhas e se ficou fácil o entendimento aí de quem que tá ganhando, comprador e vendedor, olhando essas barrinhas que a gente acabou de analisar. Então deixa seu comentário se você gostou desse vídeo e conseguiu entender. Deixa seu like, se inscreve no canal. Vamos ter muitos mais vídeos para entender melhor desses candlestick e como utilizá-los para tomada de decisão na hora da compra ou na hora da venda. Combinado? Vejo vocês numa próxima.